Glorificado seja o nome santo do Senhor, Criador dos céus e da terra. Estamos de volta. Eu sou o profeta do YouTube. É só pesquisar no YouTube, Profeta Anderson Silva. Temos mais de 130 e poucos vídeos no YouTube. Eu sou profeta. Eu sou mais um na face da terra, usado por Deus para desmascarar o diabo e os demônios. Estamos vivendo o Apocalipse. Estamos vivendo o Apocalipse. Quero trazer esta revelação, uma palavra cristocêntrica, uma palavra escatológica da parte de Deus. Eu quero dizer para o diabo e para os demônios que o seu fim está próximo. O diabo sabe que ele tem pouco tempo na face da terra. Por isso que ele está enganando as nações. Porque ele sabe que ele tem pouco tempo e ele vai ser lançado prestamente no ardente lago de fogo e de enxofre. E ele não vai ter descanso. Dia e noite ele vai ser atormentado. Leia Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Apocalipse, palavra grega, que quer dizer revelação. É o último livro do Novo Testamento. Veja bem, Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Louvado seja Deus. Na parte A do versículo 10, e o diabo que os enganava. Veja bem, vemos que o diabo tem enganado muitas pessoas, presas em muitas religiões. Religião muçulmana que adoram a Maomé, porque o diabo os prendeu nessa religião. Religião do kardecismo, pessoas que adoram ao Allan Kardec, e o diabo os prendeu nessa religião. Porque Apocalipse capítulo 20, versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. O diabo, sabendo que ele tem pouco tempo, ele está enganando muitas pessoas. Quarto Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O próprio Jesus faz menção do diabo, que o diabo, ele é três coisas. Primeiro, o diabo, ele é homicida desde o princípio. Quarto, segundo, o diabo, ele é mentiroso. Terceiro, o diabo, ele é o pai da mentira. Veja bem, primeiro, o diabo, ele é homicida. Segundo, o diabo é mentiroso. Terceiro, o diabo, ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. São João capítulo 8, versículo 44, que é o quarto evangelho do Novo Testamento. O primeiro evangelho é São Mateus, o segundo é São Marcos, o terceiro é São Lucas e o quarto evangelho é o evangelho de João. Evangelho
segundo escreveu o evangelista João, capítulo 8, versículo 44. Faz menção do diabo, que ele é astuto em 3 coisas. Ele é homicida, assassino. Segundo, ele é mentiroso. Terceiro, ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Foi o próprio Jesus, o Filho de Deus, que disse isso. Por isso que em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, o diabo que os enganavam foi lançado no lago de fogo, onde se encontra o anticristo e o falso profeta. Não é só o diabo que vai ser lançado no lago de fogo, não. O diabo vai ser lançado no lago de fogo, os demônios também, o anticristo, o falso profeta. O anticristo é a primeira besta que subiu do mar. Apocalipse capítulo 13. O anticristo, o falso profeta, só lê Apocalipse capítulo 13 e o versículo 11. O capítulo 13 fala do anticristo, a primeira besta que subiu do mar. Mar fala de nações. E o versículo 11 fala do falso profeta. E também, veja bem, repetindo, o diabo vai ser lançado no lago de fogo, os demônios, o anticristo, a besta e todos aqueles abomináveis que satisfazeram, enfim, os desejos do diabo. Todos os abomináveis. Está entendendo? Que fizeram a vontade do diabo. Os afeminados, os homossexuais, as lésbicas, os assassinos, enfim, os abomináveis.